Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar, além de passar pela TVBE, para toda a região norte de Santa Catarina, Joinville e essa região do norte de Santa Catarina, também chega para todos os 3 estados do sul do Brasil pela TV Unifique, canal 47. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Morar, que tem o apoio de Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Nessa área imobiliária existem coisas muito específicas e você precisa ter um parceiro que entenda do assunto. Então, se você é um corretor de imóveis, se você tem uma imobiliária, se você é um construtor, um incorporador, se você por acaso trabalha nessa área como arquiteto, como engenheiro, enfim, entre em contato com a Masti e entenda todas essas questões que envolvem os tributos da área para não correr risco com a Secretaria da Fazenda, com a Receita Federal, principalmente nesse momento de reforma tributária. A Masti tem uma equipe bem preparada para atender você. Marque uma reunião e saiba mais. masticontábil.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Uma empresa especializada que consegue juntar todas as informações do condomínio num só aplicativo. A gente sabe que existem soluções para várias questões, mas a BR Condos conseguiu juntar tudo isso num aplicativo só, ou seja, tudo na palma da sua mão. Então, se você é condômino, se você é síndico, a BR Condos pode ser um grande parceiro para você. Saiba mais em brcondos.com.br. Também Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. As pessoas querem fazer aquisição de imóvel, seja comercial, residencial, seja um terreno, e às vezes não tem a disponibilidade financeira para isso, ou talvez ela tenha investimentos em outras áreas. Aí a alternativa seria um financiamento imobiliário. Ao invés de percorrer diversos bancos, vai num lugar só, um correspondente credenciado de diversas instituições e vai conseguir com certeza as melhores taxas do mercado. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço de segunda a sexta, mas também o seu almoço especial no domingo. Rua Saguaçu, aqui em Joinville, número 176, aliás, número 202, na subida do Morro do Mirante. Eu sempre confundo porque a TVBE aqui em Joinville fica na rua Iririu 176 e a Casa do Capitão na rua Saguaçu, que fica no 202. Ali na subida do Morro do Mirante, ao lado direito, anexo à AJO. E nessa edição do programa nós vamos começar a falar sobre um assunto muito interessante que muitas pessoas não sabem muito bem do que se trata e por isso que a gente traz aqui um especialista no assunto, especialista em questões que envolvem a incorporação imobiliária. Estou falando com Douglas Koch. Douglas, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Boa tarde, tudo bem? Pessoal de casa aí que está vendo, meu nome é Douglas, sou arquiteto, urbanista e sou especialista em processo de incorporação imobiliária. Você começou já nessa área específica ou você começou com a arquitetura mesmo, com os projetos? Na verdade, a arquitetura ela foi uma consequência da atuação que eu já exercia, né? Então, eu iniciei a minha jornada de trabalho trabalhando no setor administrativo de uma imobiliária aqui de Joinville, uma grande imobiliária aqui de Joinville. E lá, praticamente, eu exercia alguns serviços externos, basicamente um office boy. Então, eu comecei trabalhando como um office boy. Primeiro emprego mesmo? Meu primeiro emprego registrado, formal. Tinha cabelo na época ainda? Na época ainda tinha cabelo, mas já estava dando sinal de que ia faltar um dia. Mas, enfim, ali a gente... Praticamente o setor administrativo lidava com os contratos de compra e venda, de locação de imóveis, e eu fazia a correria externa. Ia em cartório, prefeitura, solicitava certidão, encaminhava em TBI, escrituras, enfim, esses serviços. E conforme eu fui trabalhando, começou a me despertar interesse nesses assuntos, né? Eu gostava de ver como o pessoal lidava na negociação dos imóveis, na realização, na conversa com o cliente. Então eu percebi que se eu me dedicasse àquilo, era algo que me interessava. E eu comecei então a exercer a minha função externa rápido, o mais rápido possível. Então, meus atributos que eu tinha para fazer externamente, eu queria fazer o mais rápido para voltar para o escritório e ter a possibilidade de então ir aprendendo pouco a pouco ali com o pessoal essa parte internamente, né? Então, eu fui começando, então, eles me demandavam, agora começa a solicitar então certidões negativas do imóvel, solicita as negativas do comprador, do vendedor, vem aqui, vamos conversar com esse cliente. Vamos dizer que essa é a parte mais chata do processo, que talvez o corretor não queira fazer? O corretor muitas vezes não passa por isso, né? Dependendo de onde ele trabalha, né? Mas, como eu falo ali de uma imobiliária que era grande aqui de Joinville, então essa demanda ficava para um setor administrativo específico, né? O corretor fazia a venda e repassava para a gente administrava ali. E
como eu ia bastante em prefeitura, comecei a fazer amizade com o pessoal. E eu conheci um colega na época que ele trabalhava em um escritório específico de regularização de imóveis. Então ele já fazia outros processos diferentes do que eu costumava fazer ali. E a gente conversava e tal, e ele começou a me falar disso e me interessou mais ainda. Eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso, eu acho legal. Na época eu cursava Direito e eu queria ser um advogado especialista imobiliário. E conversando com ele, até que um dia ele falou, eu tô saindo lá do escritório, tô fazendo psicologia, quero ir pro meu ramo, então tu não quer mandar um currículo lá para ver com o pessoal, se numa dessa eles te contratam, tu já sabe mais ou menos a correria aqui de cartório e tal, acho que vai ser mais fácil para ti. Eu falei, não, eu quero, com certeza. Mandei currículo, fiz a entrevista, fui contratado. E iniciei então novamente a jornada, fazia um pouco de serviço externo, fazia um pouco de serviço interno. Até que, com o tempo, a gente foi migrando, eu fui demonstrando interesse, fui demonstrando habilidade naquilo também. Comecei a estudar por conta própria mesmo, né? E o pessoal viu ali que eu levava jeito para conversar com o cliente, para entender do assunto, para pesquisar. É algo que tem que ter o feeling daquele negócio, né? E também porque tu fazia isso no dia a dia, ficava fácil de falar sobre aquilo. Ficava fácil para mim porque eu estava só envolvido com aquilo. Né? Então eu ia no cartório, escutava disso, ia na prefeitura, escutava disso. O pessoal ali ao meu redor, todo mundo falava desses assuntos, então para mim foi algo mais simples de se absorver e de lidar com isso, né? Interessante que você fazia a faculdade de Direito e também tem muita relação com leis e tudo mais. Sim. E em que momento que você resolveu mudar para a arquitetura? Então, a arquitetura é algo bem recente, na verdade, né? Então, o Direito eu cursei ali praticamente uns 4, 5 semestres, até que eu vi que, na verdade, não era aquilo que eu queria. Eu tinha muita referência do meu chefe, né? O meu chefe, ele era advogado imobiliário, ele é advogado imobiliário, e eu pensei que era aquilo que eu queria, mas no decorrer do curso eu percebi que não era aquilo, que até eu gostava da prática, de exercer aquelas funções e trabalhar com essa documentação, mas o estudo não é relativamente isso. Envolve outras coisas que demanda tempo, demanda interesse realmente mais a fundo, né? A arquitetura já é algo bem mais recente, eu me formei faz pouco tempo, e ela veio pela necessidade realmente de demonstrar a credibilidade para o cliente, né? Então, eu já sabia muito da prática do processo, a gente já trabalhava há muito tempo com isso, mais de 10 anos trabalhando com isso, só que faltava repassar a credibilidade, né? E ter um estudo mais técnico, né? Um conhecimento mais técnico. Então, foi aí que eu resolvi iniciar a jornada na arquitetura. E nesse momento também tu acaba ficando responsável pelos projetos que envolvem essa questão. Isso, como eu lidei muito a gente lida muito diariamente com análise de projeto, verificação de projeto, então a gente mexe com AutoCAD, enfim, essas plataformas de software de arquitetura. Então eu tive que aprender isso na prática, sozinho, né? Então eu fui a fundo, procurei, pesquisei e aprendi a usar. E já por eu já estar inserido nesse meio, tudo fazia sentido e me direcionava a cursar arquitetura, né? Então, por muito tempo, alguns serviços técnicos eu já exercia, claro, contava com o auxílio de um responsável técnico para validar aquele serviço, né? Mas já exercia muitos serviços ligados a esse assunto, então só foi realmente um empurrão para iniciar o curso de arquitetura, né? Em que momento que você enxergou esse nicho de mercado que envolve essa consultoria especializada em corporação, para os construtores, e aí vocês fundaram a Incorp One? Essa ideia da fundação da Incorp One nasceu da seguinte forma. Como eu disse, eu comecei a trabalhar nesse escritório e fui progredindo, virei gerente e trabalhei lá por 12 anos praticamente. Então, as demandas mais voltadas para esse tipo de processo ficava na minha responsabilidade. Era eu que conversava com os construtores, que lidava com os processos de incorporação, de regularização de obra, de averbação. Então, eu via que, assim, muitos construtores pecavam sempre no mesmo problema. Falta de atenção, falta de processo, de organização de processo. E eu via que o processo chegava para nós numa etapa muito avançada, que não possibilitava a gente de ter dado aquele auxílio no começo, de ter tido uma conversa orientada, uma instrução. Começava meio errado já. Isso, no final das contas começava e chegava para nós no final para finalizar algumas etapas. Então eu vi que faltava alguém para poder estar instruindo, estar orientando, né? Tá falando sobre as etapas do processo, e é algo muito da vivência, da prática do dia a dia, né? Então, muita gente trabalha com isso dentro de uma incorporadora, porém ela não tem a prática, ela tem o conhecimento, mas não vive a rotina da prática, né? Então, foi aí que surgiu a ideia de, então, não ser somente uma assessoria que recebe aquele documento e encaminha para cartório, e sim uma consultoria
de prestar consultoria, de estar junto do construtor, de ver as necessidades dele e avançar com isso desde a elaboração do projeto, acompanhar a aprovação de projeto, possíveis erros na matrícula do imóvel, para que quando esse processo ele tenha que ir para a cartório efetivamente, a gente está com isso bem informado, está com isso bem detalhado, o processo já foi validado e então dali para frente a gente sabe que vai ser um processo fluido, vai dar tudo certo, que a gente já acompanhou, já orientou o cliente. Ganha tempo, né? Ganha tempo, é eficiente, poupa erros, né? Então, foi dessa ideia que então eu comecei a conversar com outros parceiros, né? Acabei conhecendo o Fábio, Gustavo, o pessoal ali do meio imobiliário, e conversei com eles, falei para ele, tô pensando em abrir um negócio assim, tô vendo a necessidade do mercado, o que vocês acham? Não, a gente acha legal, realmente, vem muita procura para nós disso, de pessoas específicas, até me perguntam se eu faço, não faço. Vamos em frente, vamos conversar, e dali para frente surgiu a Incorp One, né? com essa finalidade realmente de uma consultoria estratégica para incorporador. Aquele que é leigo, que não entende essa situação, eu queria que você falasse de uma forma bem simples, assim, o que é a incorporação na questão que envolve os empreendimentos. A incorporação imobiliária a gente pode dizer que é a publicidade daquele empreendimento, né? De forma legal. Então, o construtor, ele aprova o projeto do empreendimento, ele quer vender aquele empreendimento em fase de construção, porém ele precisa publicar isso, ele precisa passar por uma série de verificações, de etapas e registros formais para demonstrar uma segurança jurídica para o comprador. Ele já vai dizer o que ele vai construir. Exatamente. No processo de incorporação é anexado uma série de documentos, uma série de certidões que vai trazer essa validade para a incorporadora, para quem for comprar aquele imóvel em fase de construção, saber que a empresa realmente é idônea. Ela apresentou as negativas necessárias, ela já aprovou o projeto, ela está com a licença de construção, licença ambiental, todos os requisitos da lei ela cumpriu para estar lançando aquele empreendimento. Sim. Então, só assim, ela realmente poderia estar comercializando aquele imóvel em fase de construção. Então, a incorporação é isso, é uma publicidade. Uma publicidade que traz uma segurança jurídica para quem está pensando em comprar. Né? E qual que são os problemas que acontecem com as empresas, construtoras, incorporadoras, né? Também em relação a essa etapa do processo que você falou, assim, que às vezes começa de um jeito, acaba caindo na tua mão e poderia ter começado de outro jeito e sairia muito mais fácil. Né? O que a gente vê assim é que existe muita dificuldade por parte de construtores que não têm uma equipe técnica por trás. Né? Então, eles muitas vezes tentam fazer por conta ou contratam um fulano, um ciclano que vai fazer, vai ajudar, mas no final das contas eles não têm o conhecimento da prática diária. Né? Então, existe uma grande dificuldade, são processos muito burocráticos. Né? Então, cada processo envolve um documento. E para se chegar nesse documento, precisa-se de outro documento. Então, assim, é uma série de documentos que vão envolvidos no processo que, para quem não trabalha com isso, não se especializa nisso, acaba sendo uma grande dificuldade. Né? Então, o que a gente pega é falta de atenção. Né? Vou te dar um exemplo. O que mais chega para mim, às vezes, é assim... Um projeto ele já foi aprovado, já está com as áreas validadas, o incorporador está com o alvará de construção, a gente vai dar entrada nesse processo de incorporação, mas quando vai fazer a revisão das áreas daquele projeto, não tem uma compatibilidade, não fecha as áreas, então ele tem que voltar a reaprovar o projeto. Então, assim, é algo que se perde um bom tempo ali, e tempo é dinheiro, né? Então, e aí a Incorp One nasceu com esse intuito de, do início ao fim, fazer com que seja um processo menos burocrático, né? Exatamente. A nossa função é diminuir a burocracia, né? E isso a gente não faz milagre. No final das contas, a gente só aplica o nosso conhecimento que a gente já tem de muitos anos de experiência. Então, nossa função é facilitar a vida do incorporador, do consultor, porque, no final das contas, o consultor ele tem que se preocupar com a obra, em construir, em lançar aquele empreendimento, em dar a publicidade necessária para as vendas daquele empreendimento, enquanto tem uma equipe técnica por trás que vai ter todo o know-how de fazer essa parte burocrática, né? E é isso que nós fazemos. E até para chamar atenção, talvez assustar os construtores e incorporadores que estão nos assistindo, dá para dizer um prazo médio que vocês demoram para fazer uma incorporação de uma obra? Olha, uma incorporação é complicada essa questão dos prazos, né? Porque existem diversas etapas do processo, mas vamos supor que aquele construtor ele já tem o projeto aprovado, ele tem as licenças necessárias e ele quer dar início realmente no processo de incorporação. Um processo de incorporação, da elaboração do quadro de área, dos documentos necessários até o ingresso no cartório e finalização,
é por volta de uns 40 dias. Né? A gente está falando aí de um mês e meio. Isso tudo depende muito da situação. Né? Às vezes pode chegar na minha mão e eu perceber que tem um problema na matrícula e a gente tem que voltar atrás e corrigir aquele problema. Mas, em suma, um projeto que já foi acompanhado por nós, chegando nessa etapa, por volta de 40 dias. Então, mesmo que vocês não ponham a mão na massa ainda, vocês podem acompanhar a necessidade do cliente desde o início, né? Desde o projeto, das aprovações, para que quando vocês realmente começar mais redondinho. Né? Isso, é o que eu costumo falar, e isso é uma prática que a gente vem tentando implementar para os nossos clientes, é de que o quanto antes for essa nossa contratação, de entrar realmente nesse processo, melhor. Porque, como eu te falei, ali a gente consegue acompanhar junto com a equipe técnica de engenharia a validação daquele projeto, a compatibilidade das áreas, para evitar erro na incorporação. Isso para nós é fundamental. A gente tem exemplos assim de processos que são totalmente diferentes. A tratativa é algo muito tranquilo, coisa que para um incorporador hoje é aquela espanto, né? Nossa, é incorporação, vou me incomodar muito e tal. Não. Pode ficar tranquilo que para tudo tem solução. Né? Entendi. E tem uma situação que chama atenção, a gente sempre fala de novas tendências, tecnologias, né? Eu acompanho muito o trabalho através dos financiamentos imobiliários dos cartórios de registro, né? Eu acompanho, até entrevistamos aqui num programa, a doutora Bianca, que ela parece que puxou um pouco isso, né? De trazer novidades, de acelerar o processo, os processos eram muito rápidos ali, dependendo da demanda. E agora o segundo registro, também com a mudança do responsável, também criou novas alternativas, digitalização dos contratos, então sempre está trazendo novidades. O que você enxerga nesse segmento da questão do registro do imóvel, na questão da regularização até mesmo, que envolve daí os outros órgãos, né, prefeitura e tudo mais? Qual que é a tendência do futuro disso acontecer de uma forma mais rápida? O que a gente vê é uma tendência clara cada vez mais uma digitalização desses processos, né? E com a digitalização também uma facilidade maior nesses processos. Então, acho que isso muito é fruto da pandemia. A gente viu um marco muito grande ali, né, da pandemia para cá. Então, a pandemia avançou muito esse processo de digitalização, até pelo cenário que a gente viveu na época. Até as vistorias eram 2 e agora uma só, né? Hoje aqui em Joinville a gente ainda tem um cenário um pouco diferente. A gente tem o habite sanitário e a vistoria de conclusão de obras, coisa que em alguns outros municípios não. Mas, assim, isso é padrão, né? É normal. Existe essa diferença entre municípios, entre cidades. Mas a gente pode dizer que aqui em Joinville ainda a gente é muito bem servido de registro de imóveis, né? É muito tranquilo trabalhar com os cartórios daqui, em comparação com outros municípios. Sim, não, com certeza. E os profissionais que estão vindo aqui estão trazendo essas novidades e querendo, né, trazer essas novidades também. Para resumir, Douglas, a gente está chegando ao final do nosso bloco. Eu queria que você falasse diretamente para o construtor, para o incorporador, qual a vantagem de eles trabalharem com uma empresa especializada, como é o caso da Incorp One? Olha, resumindo bem, eu acho que eu posso dizer que contratar uma consultoria você pode poupar muito tempo e custo também, né? Então, a gente traz essa agilidade, essa facilidade para o incorporador na função de realmente ele se preocupar com aquilo que realmente vale a pena, né? Então, ele contratando uma equipe técnica, pode ser que aquilo, aos olhos dele, seja um custo muito alto, mas perto dos problemas que podem ser evitados é um benefício muito grande. Então, tempo é dinheiro também, tempo né? é dinheiro. E aí, começando certinho desde o início, consegue vender antes, consegue receber antes e no final dá tudo, vale a pena. Isso. A burocracia ali a gente consegue reduzir isso 100% porque a gente toma as dores do cliente, né? Então, aquilo que a pessoa iria passar, a gente toma por ele e o processo fica em toda a nossa responsabilidade e ele foca no negócio, que é o que importa. Douglas, muito obrigado pela sua presença agradeço, aqui. Wagner. Sempre que tiver novidades, as portas estão abertas, vai ser um prazer te receber. Foi um prazer também. Valeu, obrigado, pessoal. E obrigado também para você que nos acompanhou nesse primeiro bloco do Pode Morar. Agora segura aí e confira o que nós vamos ter no segundo bloco. E no segundo bloco do Pode Morar, nós vamos falar sobre seguro em vida. Você já ouviu falar sobre isso? Então entenda melhor os casos que envolvem seguro para coberturas em vida, como afastamento, cirurgias, fraturas e muito mais. É um instante só e já voltamos.